Olá a todos! Na aula dessa semana eu vou dar continuidade ao assunto que eu comecei na semana passada. Então, na semana passada eu falei em reflexão da luz e eu falei dos espelhos planos, de como é que se construíam imagens em espelhos planos e falei também de translação de espelhos. Então, só para relembrar rapidamente, em um espelho plano, como é que se formam as imagens? Então, imaginem vocês que eu tenho aqui um espelho plano. Esses três risquinhos representam para mim o lado de dentro do espelho. Eu tenho um objeto A, que é esse pontinho aqui, na frente do espelho. Deste objeto A, eu peguei três raios de luz. Eu peguei um raio de luz incidente em rosa, peguei um raio de luz incidente em azul e peguei um raio de luz aqui incidente numa cor meio amarronzada. Onde esses meus raios de luz atingiram a superfície do espelho, eu imaginei aqui uma linha formando 90 graus com o meu espelho, e essa linha é o que nós chamamos de reta normal. O meu raio incidente forma um ângulo I com a reta normal, e o meu raio refletido forma um ângulo R com a reta normal. E o que eu sei sobre esse ângulo I e R? Eu sei que eles são iguais. Quando eu peguei o raio de luz em azul, esse raio de luz em azul, ele formou um ângulo de 90 graus com a superfície do meu espelho. Mas formar um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho significa para nós que o ângulo de incidência com a reta normal é zero, portanto, o ângulo de reflexão também é zero. Isso é, o meu raio de luz está exatamente sobre a reta normal, então ele não forma ângulo nenhum. Nesse meu raio que está em marrom, eu também imaginei aqui uma linha imaginária, onde o raio de luz atingiu o espelho. Essa linha imaginária forma 90 graus com a superfície do espelho, é uma outra reta normal. Eu tenho aqui um outro ângulo de incidência, portanto, eu vou repetir esse ângulo de incidência do outro lado da reta normal, e ele vai ser o meu ângulo de reflexão. Ângulo I e ângulo R são iguais. E aí, eu desenhei aqui o meu raio refletido. A princípio, ignorem isso aqui, ó. Eu tenho só essa parte da minha imagem, tá? Da minha transparência. Meu objeto incidindo raios de luz no espelho e esses raios de luz estão refletindo. Eu prolongo os raios refletidos. E quando eu prolongo os raios refletidos, esses raios refletidos se encontram, e aonde esses raios refletidos se encontraram está a posição da minha imagem. Os raios incidentes me dão aqui um ponto objeto real, porque todos se encontraram nesse ponto. Os meus raios refletidos se encontraram, eu tenho aqui um ponto imagem. Como é prolongamento, esse ponto imagem, ele é classificado como um ponto imagem virtual. Falei que nem sempre eu preciso ficar desenhando esses raios de luz, vendo refletido e prolongando. Eu posso simplesmente pegar uma régua e medir a distância do meu objeto até o espelho e repetir essa distância aqui dentro. E aí, eu vou fazendo isso para cada partezinha do meu objeto, até que eu tenho vários pontinhos que representam as imagens, porque a distância real de um objeto a um espelho plano corresponde à mesma distância que eu tenho dentro do espelho, só que essa distância é virtual, ela não existe de verdade, ela só existe dentro do espelho. Então, eu tenho aqui uma simetria, por isso que eu vejo aqui essa letra invertida dentro do espelho, ou melhor, do contrário. A gente não vai dizer que ela é invertida, vai dizer que ela está do contrário. Falei na aula passada de translação de espelhos. O que era a translação de espelho? Eu pegava um objeto qualquer, colocava aqui na frente de um espelho, media a distância do meu objeto até o espelho e repetia essa distância dentro do espelho para construir a imagem. Então, eu chamei a distância do meu objeto até o espelho de posição 1, P1, a distância do espelho até a imagem de P'1. Isto aqui é virtual, é dentro do espelho. Então, aqui eu construí simplesmente a imagem do ponto, medindo distâncias. Aí, o que eu fiz com esse espelho? Eu desloquei o espelho, eu empurrei o meu espelho para uma nova posição.
Quando eu empurrei o meu espelho para uma nova posição, o meu objeto também ficou a uma nova posição do espelho. Mas eu disse para vocês, olha, eu empurrei esse meu espelho numa distância que eu vou chamar de distância D. Não lembro se eu usei essas letras, mas aqui eu estou dizendo que eu estou empurrando numa distância D. Portanto, o meu objeto está agora a uma distância maior do meu espelho. Ele estaria numa distância que é P1 mais D. Ou posso chamar essa nova distância aqui, ó, tô marcando a nova distância aqui embaixo, eu posso chamar essa nova distância de P2. Sendo que P2 nada mais é do que o P1 mais o D. O P1 mais o quanto eu desloquei o espelho. Se agora o meu objeto está a uma nova distância do espelho, a imagem também está numa nova distância, ok? Quanto mede essa nova distância da imagem lá dentro do meu espelho? O mesmo que o P2 que eu escrevi aqui embaixo, né? Porque existe uma simetria entre o lado de fora e o lado de dentro do meu espelho. Só que aqui do lado de dentro do espelho, eu tô chamando isso de P2'. O linha é para representar que é virtual. P2 e P2' são iguais. Então, eu tenho uma nova imagem aqui, numa distância que eu chamei de P2' dentro do espelho. Quando eu desloquei o meu espelho numa distância D, a antiga imagem também teve um deslocamento em relação à nova imagem. E esse novo deslocamento eu chamei de X. Não sei se eu usei essas letrinhas na aula passada, mas eu estou usando aqui. E aí existia uma relação entre D e X. E nós vimos na aula passada que a relação entre D e X é que toda vez que eu deslocava o espelho numa distância D, essa imagem se deslocava o dobro dessa distância. Então, se eu desloco o espelho em 20 centímetros, a nova imagem vai se deslocar em relação à antiga em 40 centímetros. E sempre com o dobro da velocidade. Então, foi aí que nós paramos na aula passada. Na aula de hoje, eu vou falar de rotação de espelhos, associação de espelhos e campo visual dos espelhos planos, ok? O que vem a ser a rotação do espelho. Então, imaginem vocês, eu esqueci aqui no meu slide de pôr 3 risquinhos, imaginem vocês que eu tenho agora um espelho aqui na horizontal, ok? Se eu tenho um espelho aqui na horizontal, eu coloquei um objeto qualquer pontiforme, ele está emitindo luz para todos os lados, mas eu peguei um raio de luz qualquer, escolhi ali aleatório. Esse raio de luz que eu escolhi aleatório, ele atingiu o espelho nesta posição aqui. Onde ele atingiu o espelho, eu estou desenhando uma linha imaginária. Vejam que essa linha imaginária não foi desenhada de qualquer jeito. Ela foi desenhada formando um ângulo de 90 graus com a superfície. E essa linha imaginária, ela é a reta normal. O meu raio de luz formou com esse espelho um ângulo que eu vou chamar de ângulo de incidência I. Eu sei o que acontece com esse raio de luz quando ele atinge um espelho. Ele reflete. E ele reflete de tal forma que o raio refletido e a reta normal vão formar um ângulo R de reflexão. E esse ângulo R, ele tem exatamente o mesmo valor do ângulo I. Então, eu sei que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Isso é uma das leis da reflexão. Eles são coplanares, todos os raios, né? Incidente, refletido e reta normal. E o ângulo I e o ângulo R são iguais. Eu posso pegar desse meu objeto um raio de luz que vem aqui para baixo, ó. De tal forma que esse raio de luz que vem aqui para baixo, ele vai incidir no meu espelho exatamente em cima da reta normal, ok? Ele incidiu perpendicular. Se ele incidiu perpendicular, o ângulo de incidência é zero, o que significa que ele refletiu com ângulo zero. Ou, se eu quiser, eu meço a distância do meu objeto até o espelho e vou repetir essa distância aqui embaixo. Eu já sei que a minha imagem está aqui, mas se eu prolongar esse raio refletido, eu localizo melhor ainda a minha imagem, ok? Então, peguei mais um raio que foi e voltou, prolonguei o raio refletido, localizei a imagem, tá? Até aqui não tem nada de novo, é simplesmente construção da imagem num espelho plano.
Agora, eu vou pegar esse espelho e em relação a essa extremidade da esquerda, eu vou girar ele. Isso é, eu tenho um espelho que está aqui e eu vou produzir um giro nesse espelho em relação a essa posição. Como se fosse aqueles espelhos que a gente tem naqueles armarinhos de banheiro, que a gente abre a portinha assim, ó, e o espelho se desloca, igual eu faço aqui com a tela do meu computador. Eu abaixo e volto ela, é a mesma coisa que se eu tivesse rotacionando a tela do meu computador. E aí eu consigo rotacionar alguns espelhos em algumas portinhas de armários também, tá? Então, imaginem vocês que eu vou rotacionar o meu espelho de tal forma que em relação a esse ponto, aqui era a minha antiga posição, eu estou nessa nova posição, tá? E aí eu vou dizer para vocês que eu girei o espelho num ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa. Quando eu giro o espelho num ângulo, tá aqui, girei num ângulo alfa, ó, o meu raio refletido tá aqui, ó. Mas esse meu raio incidente, ele agora vai atingir o meu espelho numa nova posição. Onde esse meu raio de luz incidente atingiu o espelho numa nova posição, ó, ele vinha, atingia aqui e refletia, prolonguei. Agora eu girei o espelho, o meu raio de luz vem, atinge o espelho e ele vai refletir. Mas antes dele refletir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar uma nova reta normal. Lembrando, essa nova reta normal forma 90 graus com a superfície. O meu raio de luz agora forma um outro ângulo com a reta normal. Que outro ângulo é esse que meu raio de luz está formando com a reta normal que eu tenho agora? Eu vou chamar esse novo ângulo de ilhinha. Só estou dando um nome diferente para ele. Eu sei onde está o raio de luz que é refletido pelo espelho proveniente desse raio I. Onde é que está esse raio de luz refletido? Ele vai estar formando com a minha reta normal um ângulo de reflexão, que eu também sei quanto ele vale. Ele vale R'. Então, eu sei que I' e R' são iguais. I não é igual a I'. R não é igual a R'. Apenas estes dois ângulos são iguais e estes dois ângulos são iguais. Eu tinha um raio refletido aqui e eu tenho um outro raio refletido aqui. Vou prolongar os meus raios refletidos. Vejam que, quando eu girei o meu espelho num ângulo alfa, os meus raios refletidos estão girando também. Então, meu raio refletido que estava aqui, agora está nessa nova posição. Girei o espelho, o raio refletido girou. Eu vou dizer que o raio refletido girou aqui embaixo, ó, num ângulo que eu vou chamar de ângulo beta. E eu vou montar uma relação entre o ângulo alfa e o ângulo beta. Alfa é o ângulo de giro do espelho, beta é o ângulo de giro dos raios refletidos. Para montar uma relação entre esses dois ângulos, eu vou trabalhar com soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu vou pegar dois triângulos cujos ângulos internos eu conheço e eu sei que a soma deles é 180. Quais são esses ângulos? Eu vou pegar um triângulo aqui, né? Que eu tô passando os risquinhos para vocês dentro dele, só para vocês saberem que eu tô pegando esse primeiro triângulo. Neste primeiro triângulo, eu sei quanto vale os ângulos internos dele e eu sei que a soma tem que dar 180. Quais são os ângulos internos? Eu vou começar pelo alfa, eu vou colocar a soma aqui embaixo, tá? Então, eu sei que o primeiro ângulo que eu conheço é o alfa, mas este outro ângulo que está aqui, ó, eu também sei quanto ele vale, tá? Quanto vale esse outro ângulo? Se eu pensar na minha figura, isto aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, concorda? Porque é o ângulo que forma com a reta normal. Então, aqui tem 90 graus. Este pedacinho aqui, olha, eu também sei quanto ele mede. Esse pequeno pedacinho que tá aqui, ó, se isso aqui é 90, porque tá aqui minha reta normal, aqui tem 90, esse pedacinho aqui é o meu ângulo I, que tá oposto pelo vértice, né? Aqui eu tenho um raio de luz,
aqui eu tenho a reta normal, então se aqui é I também. Então, este ângulo todo aqui, ele vale 90 mais o I. Então, eu vou escrever aqui embaixo, alfa mais 90 graus mais I mais este ângulo pequenininho que eu tenho aqui no meu triângulo, ó. Quanto vale esse ângulo pequenininho? Isto tudo tem 90, porque é com a minha normal. Isto mede I'. Portanto, este ângulo aqui, ó, quem ele é? Esse ângulo que eu tô marcando agora, eu sei quanto ele vale. Ele vale os 90 graus da normal com o espelho, 90 graus, menos o I'. Então, eu vou marcar isso aqui embaixo, ó. Mais 90 menos I', e isso tem que dar 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. 90 mais 90 dá 180. Aqui eu tenho uma igualdade, o 180 está do outro lado, eu consegui simplificar. Daqui eu tirei, então, que o ângulo alfa, ele é... Vou pegar esse I' que é negativo e vou levar ele para o outro lado, ele vai ir positivo. O I que é positivo, ele vai para o outro lado, negativo. Então, o meu ângulo alfa nada mais é do que uma diferença entre o ângulo I' e o ângulo I. Agora, eu quero relacionar o alfa com o beta. Para relacionar o alfa com o beta, eu vou pegar este triângulo que eu vou mostrar para vocês agora, ó, com os raios refletidos, ok? Eu tenho aqui um triângulo que eu tô pegando. Vejam, eu tô pegando este triângulo, ó, esta reta, este prolongamento e este prolongamento aqui. E eu sei quanto vale os ângulos internos desse triângulo. Vou marcar aqui embaixo, tá? Primeiro ângulo que eu sei é o ângulo beta. Mais, ó, quanto mede este ângulo daqui? Vou marcar ele pra gente olhar aqui na figura. Este ângulo grandão aqui, ó. Quanto é que ele mede? Eu tô pintando ele agora ali para vocês, ó. Quanto é que ele mede este ângulo aqui, ó? Ele é o oposto pelo vértice do que eu tenho aqui em cima, não é, ó? Ele não é o oposto disso aqui? Então, esse ângulo aqui de baixo, como ele é o oposto do ângulo aqui de cima, ele seria o ângulo I mais o ângulo R. Só que o ângulo I e o ângulo R são iguais, então eu posso dizer que ele vale mais 2I. Já que eles são iguais. Ângulo que me interessa agora é este ângulo aqui embaixo. Tô olhando para este triângulo, gente. Então, eu vou pegar este ângulo aqui de baixo. Quanto mede este ângulo todo que eu tô pintando agora, ó? Este ângulo todo, eu sei quanto ele mede. Isto tudo aqui, ó, tem 180, concordam? Vou marcar aqui embaixo, ó. Isto tudo aqui, oba! Isso tudo aqui tem 180 graus, ok? Aqui tá minha reta, então isso aqui tem tudo 180. Isto tudo aqui em cima também tem 180. Então, eu posso dizer que se tudo tem 180, eu quero só esse pedaço aqui da esquerda. Do 180, eu vou tirar o R' e eu vou tirar o I'. Só que R' e I' são iguais. Então, de 180, eu tô tirando 2 I', já que esses dois são iguais. Vou escrever isso aqui, ó. Eu estou de 180 tirando 2 I'. E eu sei que com isso eu somei os ângulos internos desse meu triângulo. E a soma tem que dar também 180. 180 com 180 foi embora. Sobrou então para mim que o ângulo beta, ele vai ser... Vou levar o 2i' para o outro lado. Ele é negativo, ele vai passar positivo. Vou levar esse 2i aqui, ó, lá para o outro lado. Como ele é positivo, ele vai passar negativo, ok? Posso colocar esse 2 aqui em evidência? Se eu colocar esse 2 em evidência, olha o que vai acontecer. Eu vou pôr aqui em cima, ó. O beta vai ficar 2 vezes I' menos I. Mas a gente sabe quem é I' menos I. I' menos I, nós dissemos aqui, ó,
que o I' menos I, dissemos aqui embaixo, ele é o alfa. Então, o beta vai ser 2 vezes o ângulo alfa. Isso quer dizer que se eu girar o meu espelho num ângulo de 40 graus, os raios refletidos giram 80. Se eu girar o meu espelho no ângulo de 30 graus, os raios refletidos giram 60. A diferença entre os ângulos de incidência, o novo e o antigo, me dá o ângulo de giro de espelho. E o dobro dessa diferença me dá o ângulo de giro dos raios refletidos, ok? Então, com isso, nós vimos que ao girar um espelho, o raio vai girar, né? Os raios refletidos vão girar com o dobro do ângulo aí que girou o meu espelho. Agora eu vou falar para vocês de campo visual, mas antes disso, eu queria mostrar para vocês um simulador que eu coloquei para vocês lá no e-book de vocês. Tem um simulador de espelhos planos, tá? De formação de imagens em espelhos planos, onde eu posso colocar um objeto diante de um espelho. Aqui eu coloquei um objeto que é um pontinho, aqui é o lado de dentro do espelho. Aqui eu construo imagens do objeto, então eu posso escolher raios de luz incidentes na parte inferior do espelho, ele me mostra os raios refletidos. Eu posso escolher raios que atingem a parte superior do meu espelho, ele me mostra os raios refletidos. E eu posso prolongar aqui os raios refletidos, e o encontro do prolongamento dos raios refletidos me dá a posição da imagem. Aí eu posso ter um pontinho apenas, ou eu posso colocar objetos extensos. Vejo que quando eu desloco a pontinha da seta, os meus raios incidentes, ó, estão aqui refletindo, e ele está sempre prolongando os raios refletidos para desenhar a imagem, a posição da imagem. Se eu quiser, eu tiro os raios incidentes, eu deixo só os raios refletidos. Se eu quiser, eu tiro o prolongamento, eu fico apenas com a imagem. Lembrando que essas distâncias são as mesmas. No e-book da sala de vocês, eu deixei mais um link de simulador. Estou aqui na página do e-book de vocês, então eu tenho aqui um simulador de rotação de espelhos planos, eu tenho um simulador de associação de espelhos e eu tenho um simulador de campo visual. Eu vou usar agora o simulador de campo visual aqui para vocês verem como é que eu construo o campo visual de um espelho. Todos eles que eu estou usando são desse site chamado GeoGebra. Como essa minha aula já está aqui com 22 minutos aproximados de gravação, eu vou falar da construção do campo visual de um espelho e vou falar da associação de espelhos planos na próxima gravação, ok? Então, vamos continuar o assunto, mas num segundo vídeo. Até daqui a pouco, pessoal!